Fala, meus amigos, Vitor Miranda na área, e esse próximo final de semana vem aí o UFC 314, com a luta principal entre Alexander Volkanovski versus Diego Lopes. Olha, é muito difícil prever como é que essa luta se desenrolará, porque não temos certeza sobre pelo menos um lado da equação. De fato, nós sabemos como o Diego Lopes está. Vem de 5 vitórias consecutivas dentro do UFC, em uma ascensão muito grande, vencendo a sua última luta contra o dificílimo Brian Ortega. Porém, nós não sabemos como o vovô Volka virá para essa luta depois de 2 derrotas por nocaute. Porque foram 2 nocautes sofridos em 4 meses. O primeiro foi um chute na cabeça quando ele pegou a luta em cima da hora, sem tempo para se preparar contra o gigante Islam Makhachev. E geralmente quando a gente sofre um nocaute dessa maneira ou vem de uma luta muito pancadaria, você recebe uma suspensão média de 6 meses, ou seja, você só pode voltar a competir depois de meio ano. Mas o Volka lutou em 4 meses e ainda recebeu outro nocaute contra o Ilia Topuria. Aparentemente foi uma sucessão de escolhas precipitadas, em escolher lutar contra Topuria, também com um pouco de tempo após o nocaute. Mas vale lembrar que o Volka estava lutando super bem contra o Topuria até receber uma combinação fatal. Meu ponto é que depois de 22 lutas sem perder e ser um dos maiores da história, depois de você enfrentar 3 derrotas em 4 lutas, isso pode mexer muito com a confiança e a motivação de um ex-campeão. Tudo bem que agora ele tirou um ano para se recuperar e treinar pesado para esse combate, mas de qualquer forma fica essa pergunta que será respondida no UFC 314. E como a minha bola de cristal que eu comprei ainda não chegou, vamos então presumir que cada lutador virá na sua melhor forma, sem sequelas emocionais que possam podar o seu desempenho. E vamos começar falando do Alexander o Grande, que se livrou, inclusive, de enfrentar novamente o seu último algoz, porque vagou o cinturão e subiu de categoria, mas agora ele vai enfrentar outro mão de pedra e ainda finalizador de primeira classe. Mas vamos lá, o que Volkanovski vai trazer? Primeira coisa que o vovô vai trazer é a sua experiência. Mas, Vitor Miranda, os dois, tanto o Diego Lopes como o Alexander Volkanovski, possuem a mesma quantidade de vitória, são 26 para cada uma. Concordo. Porém, eu acredito que, além do número de batalhas, a intensidade, a dificuldade e o nível dos adversários também contam demais e, de fato, o ex-campeão já foi testado pelos maiores da história da categoria peso-pena. Então, sim, esse ponto deve contar a favor do Alexander Volkanovski. Outra coisa, técnica na trocação. O Volkanovski é mais completo na trocação, tem mais recursos para jogar contra determinados tipos de adversário, como um cara explosivo e mão pesada como o Diego Lopes. O ex-campeão aplica muita técnica, movimentação com mãos rápidas e chutes precisos. Isso será muito importante para lidar com um adversário explosivo como o Lopes. A movimentação do Volkanovski será para manter a distância e evitar a maioria dos golpes pesados do adversário, e além da movimentação, muitas fintas que vão justamente estimular esses golpes do Diego para que ele trabalhe na sua intensidade máxima, como de costume, e vá se desgastando no decorrer do combate. Porque o Volkanovski, mesmo nessa idade, em uma categoria absurdamente competitiva, ainda é um dos caras mais bem condicionados fisicamente para lutar em alta intensidade durante os 5 rounds. Se o Volkanovski está com alguns neurônios a menos por causa dos recentes nocautes sofridos, a menos que ele fume 10 charutos por dia, o seu pulmão ainda está intacto e pronto para bailar 25 minutos. E com certeza essa será a melhor aposta para o ex-campeão. Gerenciar a distância, usar a experiência com muitas fintas e jabs rápidos para controlar o ímpeto do jovem Lopes, fazendo-o errar para tirá-lo da sua base, sair do seu equilíbrio e assim dar tempo para o Volkanovski voltar com um golpe mais forte com a mão de trás. E claro, dentro dessa pegada, o Volkanovski terá que ter paciência e aguardar a luta chegar no 4º ou 5º round, onde será um mundo novo para o Lopes. Ainda mais se ele gastar muita energia nos primeiros rounds sem conseguir um nocaute ou finalizar. Outra coisa que o Volkanovski sempre esteve muito bem afiado são as defesas de chão. Nós já vimos ele defender investidas absurdas contra adversários especialistas na luta agarrada. O Islam Makhachev, por exemplo, não conseguiu ameaçar o Volka quando estava nas costas. E contra o Brian Ortega, o Volkanovski defendeu uma guilhotina de maneira sensacional. Então, de fato, se vovô Volka
vir com motivação, bem treinado e bem recuperado dos últimos reveses, certamente ele será um páreo muito duro para o jovem Diego Lopes. E falando em Diego Lopes, vamos olhar o que ele vai trazer para esse combate. Primeira coisa, a mão pesada. Mesmo que o Diego Lopes não se sobressaia na técnica em pé contra um Volkanovski bem treinado e motivado, o Diego Lopes tem uma mão de pedra e muita intensidade para deixar qualquer adversário comendo poeira. A força do Diego Lopes na luta em pé não é ser o lutador que caça o adversário, que vai para frente, que tira os espaços. Ele geralmente fica na distância, começa com chutes na perna, esperando o melhor momento para explodir. Muitas vezes o Diego não é o lutador que toma a iniciativa, mas é o cara que reage e responde os ataques dos adversários de maneira muito explosiva, agressiva e intensa. Uma pintura quase caótica. E essas suas investidas frenéticas, principalmente no início da luta, pode pegar o baixinho desprevenido. Porém, uma observação importante aqui é que justamente por causa da intensidade das suas respostas no primeiro round, onde ele vai para tentar decidir a luta 100 por hora, o Diego não consegue chegar nos rounds seguintes com a mesma intensidade. E o pequeno Volkanovski pode querer explorar essa característica do Diego, que seria se proteger no primeiro round e esticar a luta ao máximo possível. Outra característica que o Lopes vai trazer, o overhand, um cruzado longo de direita por cima da mão da frente do adversário e muitas vezes seguido com um cruzado de esquerda igualmente matador. Foi assim que ele aplicou um knockdown no Brian Ortega e depois aplicou essa mesma combinação em vários momentos da luta, mas não é só com os golpes por cima que o Diego derruba os seus adversários, mas também os golpes vindo de baixo, que é esse uppercut muito pesado. Diego gosta muito desse golpe, que ele desfere com muita potência e se pega para tirar a cabeça do lugar. Ainda mais que o Volkan é mais baixo, ele certamente vai buscar esse golpe. Esse uppercut pode sair da longa distância ou da curta. Das duas maneiras é muito perigoso, porém, quando sai da longa, pode ser uma proposta mais perigosa para o Diego. Porque ao mesmo tempo que é um golpe que nocauteia o adversário, é um golpe perigoso para o próprio Diego, já que para desferir esse ataque de longe, ele baixa muito a mão para carregar o movimento e pode acabar expondo o rosto. Mas acredito que jogando com parcimônia no tempo certo, esse golpe pode ser muito bom contra o lutador mais baixo. E além da intensidade em pé, Diego Lopes vai trazer a sua especialidade para o jogo. Não será uma tarefa muito fácil de levar o Volkanovski para o chão, principalmente do jeito tradicional do wrestling, single leg, double leg ou na grade. Mas quando um lutador é diferenciado na arte suave, muitas vezes ele não precisa aplicar uma queda clássica para levar o adversário ao chão. Pode ser apenas uma pegada nas costas em pé, ou um berimbolo que obriga o adversário a aceitar o chão para se defender, ou algo como esse lindo triângulo encaixado no ar enquanto o adversário segurava uma das pernas. Ou seja, o Diego Lopes, por sua capacidade, suas habilidades no jiu-jitsu, ele tem muitas opções. Inclusive, aplicar o knockdown e derrubar o ex-campeão, e aí sim o Diego continuar o seu trabalho no chão. Meus amigos, eu deixo com vocês o palpite deste combate. Quem deve levar essa luta? O cara mais experiente, que já enfrentou os melhores da história, ou o jovem, sedento, agressivo, explosivo, intenso e caótico Diego Lopes, que está chegando com tudo para roubar esse reinado? O que vocês acham? Comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!